Amém. Primeiramente eu quero pedir perdão aos irmãos que eu falei que hoje nós não teríamos calor. Mas nós estamos tendo calor. O negócio está quente. O tempo foi o nosso inimigo, porque muita chuva, não deu para fazer o que se queria fazer com os ar-condicionados. Mas eu acredito que amanhã já estará resolvido, né? Nosso irmão ali, o técnico já está ali, olhando para mim, dizendo que vai dar tudo certo amanhã. Graças a Deus. Os adolescentes, vai haver o acampamento dos adolescentes, é R$160 que vão pagar, e você pode também passar o cartão. Então você pode ir com o Marcos está aqui hoje. Na última cadeira, meu Deus, misericórdia. Alguém disse que a pessoa é assim, começa na frente, depois para o meio, depois lá para trás, depois sai da igreja. Misericórdia. Ai, Jesus. Pois é, irmãos, hoje é culto da família. E nada melhor do que falar da família. E o dia desse eu estava dizendo para a pessoa, né, que quando a gente é novo e a gente está namorando, as coisas são bonitas, são belas, nós levamos rosas para as nossas namoradas, né, até conquistá-la realmente, pedimos a mão em casamento e nos casamos. E isso vai formar um lar. Eu acredito que pessoas assim como eu, que já vou com 51, vai fazer 51 já, 51, olha meu Deus, 51 anos de casados, né? A gente já passou muitas coisas boas, coisas ruins, mas vencemos do tempo, estamos aqui para contar a história em nome de Jesus. Deus nos deu vitória para estarmos aqui. Uma outra coisa que eu queria falar para os irmãos, hoje não teve salinha porque está ainda tudo sujo ainda, muita poeira e reclamaram de muito mofo nas paredes, mas agora já deram um remédio aí, parece que coloca água sanitária nas paredes que acaba com o mofo, né? E a gente vai fazer isso para poder ficar com o ambiente mais confortável para as crianças. Por isso que não houve salinha hoje para as crianças. Amém? Amém, irmãos? Muito bem. Eu quero falar para você de família. Família constituída por homem, mulher e filhos. Isso é uma família. E Deus tem nos dado oportunidade de viver em família. A igreja, ela é uma grande família. É uma família que começa lá no quarto do casal, na sua casa. A igreja começa ali. E eu quero falar algumas coisas sobre a família. A finalidade da família. Preste atenção e se você quiser escrever alguma coisa, você pode fazer isso. A finalidade da família. A família deve ser instituída para a glória de Deus. Você, como cristão, que é a sua família, ela é constituída para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para andar nos caminhos do Senhor. Essa é a finalidade da família. O bem da sociedade e a realização pessoal de seus membros, da família, dos filhos, isso tudo, meus irmãos, vai acarretar para uma família sadia, porque vive em harmonia. Disse um certo pensador que não é pouca graça ser pais de uma semente santa, porque os nossos filhos, elas são dadas pelo Senhor. Coloque-se na sua mente que
que os nossos filhos, eles são dádivas do Senhor. Eles não são qualquer pessoa. Foi Deus que nos presenteou com os nossos filhos. Aliás, irmãos, hoje a concepção da família está muito, por causa da modernidade, se perdeu muito da tradição da família. Hoje nós nos casamos e não queremos família, queremos viver só dois. Está errado isso aí. Está errado, porque lá na Bíblia está dizendo que crescer e multiplicar. Não pode fazer que nem a dona Mariana, que teve 19 filhos, que daqui mais também aí, ó. Um negócio desse. Né? Mas assim, um rapaz chamado Isaac, ele afirmava que os pais têm a tarefa de elegir e estabelecer o reino glorioso de Cristo em sua casa. Nós somos responsáveis por estabelecer o reino de Deus na nossa casa. O reino de Cristo é na nossa casa, é na nossa família. Começa lá dentro de casa. Os nossos filhos, nós temos que chamá-los à mesa para que seja para a glória de Deus. Nós fazemos muito disso. Eu vou dizer isso mais na frente. Orton, ele alertava para o seguinte: quando as famílias estão sob má disciplina, todas as outras sociedades estão mal disciplinadas. Eu vi agora uma reportagem de adolescentes que estão em reabilitação, não sei o que, presos, né? Estão se reabilitando e fazem motins contra as pessoas que educam, e muitas vezes as pessoas que educam também fazem mal a eles, mas são jovens delinquentes, são adolescentes delinquentes que roubam, que matam, e estão nesses locais. Por quê? Porque perdeu a estrutura da família. A família, a sociedade, quando as pessoas não são disciplinadas, a sociedade sofre com isso. Nós estamos sofrendo. Hoje você não pode andar em paz em canto nenhum. Você sai preocupado, porque qualquer hora você é roubado. As pessoas estão andando na rua, assaltam você, tomam seu celular, levam sua carteira e tudo mais. Então é uma coisa terrível. E Orton disse isso: quando as famílias estão sob má disciplina, todas as outras sociedades sofrem com isso. Né? Isso que nós precisamos fazer. A finalidade da família é que nós cristãos, pelo menos, devemos ter no nosso lar o reino de Cristo refletindo dentro do nosso lar. Isso que deve ser feito. Segunda coisa, a liderança do marido e do pai. Eu tenho vários maridos, né? E a família, ela baseia-se numa hierarquia de autoridade. A liderança não é um bilhete de privilégio, mas um encargo de responsabilidade. Pai, é um encargo de responsabilidade. John Robson dizia que as duas coisas exigidas do marido são amor e sabedoria. O amor do marido deve ser santo em qualidade e em grande quantidade. Qualidade e em grande quantidade. Quando não há amor na família, se acaba tudo. Preciso preservar. Então veja bem, ser cabeça não significa tirania, mas liderança. Liderança baseada no amor. Alguém aconselhou a liderança do marido sobre a esposa deve ser natural, suave. Não é para matar, não é para bater, é suave. Ela lutará para ser amado. O homem deve lutar para ser amado por ela e não temido. O marido deve liderar de tal maneira que a sua mulher possa se deleitar na sua liderança, aceitando
como liberdade e privilégio. Isso a mulher precisa ter isso na sua vida, aceitar com bonança o que o marido é como líder, alegrar-se com isso, porque o marido não está para maltratar, está para liderar. É uma coisa diferente. Então, o que a gente vê hoje na nossa sociedade, é o que falar aqui no Ceará, é muita morte de mulher, meus irmãos, muita morte. Pessoas que, maridos que não querem, não vivem mais juntos, vai lá e mata a mulher. Agora vimos aí essa notícia aí do JF, que o homem foi lá e matou e cortou a cabeça do outro por causa de ciúmes. Então é uma coisa terrível. E a gente precisa, como líder espiritual que somos, maridos de família, pais de família, nós devemos, meus irmãos, ter autoridade na nossa casa, liderança, mas não para maltratar. E a mulher precisa se deleitar na nossa liderança. Eu tinha uma sobrinha, não tinha não, tem ainda, que ela está viva ainda. Ela dizia assim: quando o tio está aqui, eu me sinto mais protegida. Eu não era nem o pai dela, mas ela se sentia protegida porque eu estava ali. Porque tem que se deleitar na liderança da pessoa, do marido. Terceiro lugar, o lugar da esposa, mãe, esposa, preste atenção, esposa. Alguém disse que entendia que a hierarquia era uma questão de função e não de valor pessoal. A mulher não é serva, mas é ajudadora. Tá? Homens, coloque isso na sua mente. A mulher não é serva, ela é ajudadora. E ainda mais, ela é também conselheira, consoladora. Submissão é algo com que uma esposa deve consentir por sua própria iniciativa e não por imposição. Você tem que aceitar, não é isso não. Ela tem que aceitar isso naturalmente. Entendeu? Hoje nós invertemos muitas coisas. Quando nós concordamos com as nossas mulheres, as pessoas chamam a gente de barriga branca. Porque concordou com a mulher. Como é que pode um negócio desse? Inventaram até um clube aí dos maridos morados por mulher. O que é isso? Mas é assim, meus irmãos. A mulher, ela não é serva, ela é ajudadora, é conselheira, é consoladora. E a submissão, da esposa, deve ser consentida por ela mesma, pela sua iniciativa. E se o marido tem de forçá-la, a batalha já está perdida. Se ele força a mulher, está perdida a batalha. Presta atenção a isso. Assim como a glória da igreja é sujeitar-se a Cristo, a glória da esposa é submeter-se ao marido em amor e livremente, por causa de sua submissão a Cristo. Entendeu? Então, olhando para Cristo, a mulher olhando para a igreja que é submissa a Cristo, a mulher deve ser submissa ao marido, olhando para esse exemplo da igreja que é submissa a Cristo. É uma coisa que a gente precisa aprender e a gente precisa falar muito é sobre família. Porque a família hoje, meus irmãos, está muito deturpada. Tem sofrido grandes mudanças terríveis. Algumas coisas que afetaram diretamente a educação no lar. A sociedade impôs algumas coisas que antigamente não impunha essas coisas sobre nós. E nós precisamos aprender muito sobre família. As responsabilidades dos pais é o seguinte: os filhos pertencem a Deus. Nossos filhos pertencem a Deus. Elas são presentes diretamente de Deus, enviados por Deus para nós pais.
Entenda isso. E são confiados aos pais como mordomia. Alguém disse que os filhos nascidos em nossa família são nascidos para Deus. Você sabia disso? Talvez você que ainda não tenha vindo de um lar cristão, você não sabe disso. Mas os nossos filhos, nós que somos pais crentes, você ainda que engravida, que vai ter filhos, coloque na sua mente que os nossos filhos, eles são presentes de Deus, eles são nascidos de Deus, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Os pais cristãos devem se esforçar para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que propriamente seus. Os pais devem ter cuidado para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que propriamente seus. Sabia disso? Você tem que lutar por isso. Você tem que ensinar isso. Nossos filhos são os filhos de Deus. Não podemos abandonar isso. Quando nós saímos desse método, meus irmãos, não dá certo. Não dá certo. E é preciso você ter cuidado com isso. Alguns pais da igreja enfatizam a responsabilidade dos pais na provisão física. Mostravam a importância de ensinar a filhos a trabalhar, a fim de tornarem-se membros produtivos da sociedade. Tornar filhos, treinar os filhos e educá-los é melhor do que deixar para eles grandes heranças. É melhor você educar seu filho do que você viver trabalhando duramente, morrendo de trabalhar para deixar grandes heranças para o seu filho. É melhor você educar e ensinar ele a trabalhar. É isso que nós precisamos, como família, colocar em prática. Ainda, meus irmãos, entende-se ainda que a obediência no âmbito da igreja e do Estado dependia da disciplina no lar. Ou seja, se seu filho não é bem educado na sua casa, na igreja ele não vai ser educado. E algumas vezes eu vi aqui reclamações de professores, porque o menino assim, é desse jeito, eu tenho disciplina no lar. Porque trazem do lar. Então nós precisamos educar os nossos filhos, para que eles na sociedade sejam cidadãos. E na igreja sejam cristãos. Isso que nós devemos ensinar. Ainda, meus irmãos, entende-se ainda que é difícil reverter um mau hábito adquirido na infância. Que nós fazemos coisas das nossas infâncias que até hoje não corrigimos ainda, porque é difícil de reverter o mau hábito adquirido na infância. Destacava-se ainda que os pais devem ensinar mais pelo exemplo do que pelas palavras. Não adianta só ensinar, é preciso ser exemplo de pai. O filho tem que olhar para você, pai ou mãe, e saber que você é uma pessoa boa. Senão ele não aprende. E é preciso que a criança entenda que o pai é assim. Ele é bom para a sua mãe, ele é bom para os filhos, ele é ajudador do lar. A criança tem que entender isso. Isso na família é saudável. Ainda, os pais devem se corrigir primeiro, para depois ter autoridade para corrigir os filhos. Não adianta um pai corrigir o filho, dizer que ele não beba e ele sendo beberrão. Que exemplo ele está dando? Então, primeiro ele precisa se corrigir para depois corrigir os filhos. Um mau exemplo apaga uma boa instrução. Contudo, os pais devem não apenas cobrar, mas também encorajar os seus filhos.
Você encoraja seu filho a ler Bíblia, a orar, a ser um bom cristão, uma pessoa boa. Você ensina seus filhos a olhar para os mais velhos e cumprimentar os mais velhos? Porque eu vejo uma boa gama de jovens que não falam com os mais velhos. E nós precisamos acabar com isso. Os jovens, os adolescentes têm que aprender a respeitar os mais velhos. Já vivemos a vida de vocês. Nós temos condição de ensinar a vocês, porque passamos isso que vocês passaram. Vocês precisam compreender isso. Os pais, os mais velhos, eles têm algo para ensinar os jovens. Hoje a modernidade mudou muito essa característica, mas não era assim antigamente. Antigamente, o que a Bíblia diz é que o pai deveria sentar o menino no banco e ensinar ele. Quando ele fosse caminhando, ensinar ele. Era assim que era antigamente. É aprender. Então, veja bem, a responsabilidade dos pais na provisão física mostravam a importância de ensinar os filhos a trabalhar a fim de tornarem-se membros produtivos da sociedade. Os filhos têm que entender que eles têm que se educar, estudar e trabalhar. Porque alguém disse que algum tempo, daqui a 30 anos, os nossos jovens todos vão sofrer na coluna, porque eles só andam com o celular assim, e a coluna vai quebrar, por só de olhar o celular todo tempo. Os filhos têm que ser encorajados pelos pais a estudar e trabalhar. E os pais, por suas vezes, têm que ser exemplos dos seus filhos, para os seus filhos. Quando a gente fala de família, a gente costuma deixar de falar na família da gente. Como eu já contei minha vida toda para vocês, deixa eu contar esse filho. Que quando nós íamos para a praia, que levava todos os três levavam para a praia. Né? E ali eles brincavam na praia, e nós estamos sempre tendo cuidado com eles na praia. Porque o pai e a mãe devem ter cuidado dos seus filhos. Porque quando a gente tira o sentido, meus irmãos, acontecem coisas terríveis. Eu fui tomar um banho de mar na beira-mar uma vez que o pastor Leonardo estava aqui, e levamos o Guilherme, que era pequeno, para ir com a gente. E nós estávamos conversando nas cadeiras e o menino estava na beira do mar lá brincando lá. Quando nós tiramos assim a visão, que olhando para o outro não estava mais, né? Pronto, se afogou. Aí, meus irmãos, eu mergulhei tanto nesse mar que os olhos ficaram vermelhos de mergulhar procurando pela água, onde ela esquecia de se afogar. Mas o menino tinha subido a areia, tinha ido para as barracas e fomos atrás e até que achamos o Guilherme. É preciso ter cuidado, porque em um segundo, meus irmãos, nós perdemos a estribeira da coisa. É preciso ter muito cuidado com os nossos filhos. Agora veja bem, os pais da igreja, eles entendiam que a obediência no âmbito da igreja e do Estado dependia da disciplina no lar. E entendiam que é difícil reverter o mau hábito adquirido na infância. Destacavam ainda que os pais devem ensinar pelo exemplo. Tudo isso é o que nós devemos fazer como pais. Agora, na casa dos crentes, é preciso a gente olhar para outro detalhe: a espiritualidade da família. Que você é crente? Então você prepare aí a sua mente para você ouvir isso. A imagem favorita dos pais da igreja para a família é a igreja. A saúde da igreja depende do que acontece na família. Eu dizia assim, quando eu trabalhava na Itapemirim, e eu chegava
lá na empresa, que eu chegava assim, meio mal-humorado, aí as pessoas diziam assim, aconteceu alguma coisa na casa, porque esse camarada chegou desse jeito aqui, os caras que eram ímpios, eles mesmos sabiam que não estava bem, não ia bem, saiu de casa brigado com a mulher, porque está desse jeito. E a gente tem que ter na nossa mente que a família era a igreja. A saúde da igreja depende do que acontece lá na nossa família. Eu falei para vocês da minha irmã, sofreu muito aqui no Ceará por causa do marido. O marido era um crente que pregava, que nem eu, estava pregando aqui quando chegava em casa, peia na mulher. Peia na mulher. E a gente olha para a família daquela totalmente destruída. Qual foi o fim? Se disfarçou a família toda. Os filhos estão ali, não sabem nem por onde é que andam, estão tudo espalhado. Por quê? Porque são coisas que acontecem dentro da família. Richard Green, ele disse o seguinte, ele comentava o seguinte: se vamos querer que a igreja de Deus cresça, devemos nutri-la em nossas famílias. Começa na família, começa lá na casa, dentro do lar. E o culto familiar era ponto de unidade da família. Nós perdemos esse hábito de fazer culto doméstico, porque era no culto doméstico que se ajuntava a família. Primeiro, ler a palavra, orar, cantar e depois tomar o café. Mas primeiro tinha que haver o culto doméstico. Antes de qualquer coisa, nós perdemos esse hábito, porque um sai 5 horas da manhã, outro sai 6 horas, outro sai 7 horas, e assim por diante. E tem filho que se acorda 11 horas da manhã, outros que acorda meio-dia, tem outros um dia, porque uma parte dizia assim que dormiu 24 horas, eu digo que não é possível. Uma pessoa dormir 24 horas não é possível, não é possível assim. A gente chamava ele de Diego Panda, né, porque dormia demais. Mas isso é uma das coisas que passaram na nossa vida. O culto familiar é um ponto de unidade da família. Ainda os pais da igreja continuavam o culto público da igreja no lar, veja bem, no lar. Até as crianças adotavam o sermão e em casa a família reunia-se para discutir a palavra que eu estou dando agora. Eles se anotavam quando fosse amanhã, no café da manhã, eles estavam lá falando desse mesmo texto. Certa família, nutrir família nos caminhos de Deus. Né? Então, veja bem, a liderança que nós precisamos encontrar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos instrui a viver uma vida santa e pura com os nossos filhos. Se você for abrir sua Bíblia no Salmo de número 127, pega aí, Salmo 127. Já temos aqui Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeaste, e aos seus filhos amados ele dá enquanto dorme. Deus, meus irmãos, é o nosso grande ajudador. Deus é que nos impulsiona a viver uma vida santa, em família. É inútil nós trabalharmos tanto e não poder gozar uma vida santa. Então, a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que é inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeamos, trabalhamos para ganhar,
porque aos seus filhos Ele dá enquanto dorme, enquanto nós estamos dormindo. Deus está trabalhando pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa casa. Creia nisso. Os restantes dos versículos são 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Nossos filhos, eles são do Senhor. Nós queremos hoje requerer que os filhos que ainda não são crentes sejam convertidos ao Senhor, porque nós somos a igreja do Senhor, e não é possível que tenha pais, que tenha filhos que não são crentes ainda, que não acreditam em Deus. Nós precisamos orar e pedir a Deus, para dizer a Deus bem alto, como Josué disse: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por isso, 4. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Veja bem, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela bate de frente com a sociedade de hoje. Vai se casar? Vai ter filhos? Não, não quero filho agora não. Eu já vi uma pessoa aqui falar isso, que esse caso não, filho agora não. Eles sabem lá pelos 40 anos, não, 40 anos você pode ter mais filho. Então é preciso nós anotarmos o que a palavra de Deus está nos falando, como família. Eu pergunto a você o que eu perguntei ontem aqui no culto dos homens: como é que vai a sua família? Como é que vão seus filhos? Como é que vai o seu esposo? Como está a sua esposa? Nós gostamos muito, meus irmãos, de cantar, de orar, mas nós precisamos orar e jejuar pelas causas impossíveis. É impossível converter o meu marido, não tem nada, meus irmãos, que possa se sustentar diante de um joelho dobrado, diante de um jejum, diante de uma oração fervorosa. A palavra de Deus diz lá em Tiago capítulo 5 que a oração do justo tem eficácia. Quando você ora, ore pela sua família, ore pelos seus filhos. É preciso, meus irmãos, vivermos a palavra de Deus. Sim, já tiraram? Tem 6 ainda, né? Tem mais não? Acabou? Então é o 128. 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, que esses versículos, meus irmãos, estão falando com a família, com o casal, com aquele que tem Deus no coração, aquele que cumpre a palavra, que guarda as palavras de Deus. O salmista está dizendo que ele é bem feliz, é bem-aventurado. 3. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Veja que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Como é que está a sua família? Como é que vai a sua família? Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Eu acho que quando Josué se levantou para falar aquelas palavras, ele olhou para o povo da sua época e de tudo que estava acontecendo, da incredulidade, porque algumas pessoas não sabiam mais a história de Israel e adoravam outros deuses. E Josué corajosamente se levanta para falar: olha, se vos parece bem ou mal, eu quero dizer para vocês que eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Vamos andar na sua presença. E isso, meus irmãos, é o que nós devemos fazer. A palavra de Deus, ela nos instrui
andarmos como família. O homem precisa viver uma vida de amor, não só de amor, mas um intenso amor que Deus derramou no nosso coração para com a nossa família, para com o nosso cônjuge. Se nós tivéssemos mais tempo, eu ia perguntar a você, cada um de vocês: você ama sua esposa? Você ama seu marido? São coisas que têm muitas vezes travado a igreja. Porque o melhor local de ser crente, meus irmãos, sabe onde é? O melhor local de ser um bom crente é aqui. Agora, saindo daqui, é que se conhece quem é e quem não é. Mas o melhor local é aqui. Nós cantamos, nós oramos, nos deleitamos, falamos línguas estranhas e tudo mais. Mas ao sair daqui, se você prestar atenção, meus irmãos, eu sempre tive essa percepção de que quando termina a missa, termina 9 horas da manhã, parece que o pessoal já vai com o maiô por debaixo da roupa, que já tira ali, já fica no ponto do ônibus para pegar o ônibus e vai para a praia. Cristão não é assim não. Hoje o Renato estava lá comigo lá em casa, ele falou assim: mas tem que estar nos 2 cultos. Eu digo: tem. Tem, porque eu não quero que os membros da minha igreja sejam igual à igreja da Porta Larga, que pode tudo, que quando sai da igreja vai beber cachaça, que quando sai da igreja vai fazer coisa errada. Nós somos servos de Deus. Deus nos chamou para viver em santidade. Deus nos chamou para viver em família, para ensinar os nossos filhos a ser crentes, santos. Nós precisamos perseguir esse alvo. Agora veja bem, você que é homem, eu já disse aqui várias vezes aqui na igreja, é preciso você amar a sua esposa. Esposa, é preciso você amar o seu esposo. Não case por dinheiro, não case porque você vai ter um carro, não case por isso, case por amor. Amor, meus irmãos, está acima de qualquer coisa. O amor resolve tudo. O amor perdoa. O amor, ele sofre calado. O apóstolo Paulo fala isso para nós. Nós, família, escolhidos por Deus, nós precisamos amar nossas esposas. E a palavra de Deus diz assim: versículo de número Efésios capítulo 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, por isso que eu falei, assim também as mulheres sejam submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Amor ágape, incondicional, que ama até as últimas consequências. O lar se torna indestrutível, porque ele está baseado no amor de Cristo. Diz ainda mais a palavra, versículo 26: para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar, ele está falando da igreja, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa,
sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. Jovens que vão se casar, jovens, coloque-se na mente. Jesus disse para os fariseus e as pessoas que estavam perto dele: o casamento é até que a morte os separe. Não pode haver nada que destrua o casamento. Casamento é uma vez só. Uma vez só. Mas eu não amava. Então você não casou por amor. Você tem paixão, que é diferente. A igreja evangélica ebenezer precisa aprender a orientar seus filhos a ser um bom líder de família, um bom marido, uma boa esposa. A igreja evangélica ebenezer precisa aprender a voltar aos primórdios da palavra de Deus, fazendo o seu culto doméstico, trazendo seus filhos à mesa para aprender a palavra, para termos no futuro presbíteros, diáconos, pastores, missionários. É preciso ensinar, é preciso estar com a palavra em casa, porque a igreja começa lá no quarto, começa na família, a igreja começa lá. Se nós ensinarmos os nossos filhos agora, amanhã não precisa ser corrigido, eles não precisam ser corrigidos, porque aprenderam em casa, com pais crentes, com mães crentes, com um casal que se ama e que está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a cada família que está aqui presente, em nome de Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu não sei se aqui tem filhos que ainda não são crentes, que estão nesse lugar e que querem entregar sua vida a Jesus. Eu quero ter uma vida com Deus. Se você quiser fazer isso, levante a sua mão, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu não sei se tem pais aqui que não são crentes. Eu também queria chamar você para a gente orar por você. Eu não sei se tem esposas que não são crentes. Eu também queria chamar você para vir aqui na frente e nós vamos orar por você. Aqueles casais que já conheceram a Cristo, mas que saíram da presença de Deus, que querem oração, que querem se render a Cristo, também quero chamar você para vir aqui à frente e nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma música e amém. Glória a Deus. Mais alguém para fazer isso? Não tenha vergonha. Nós somos família. Nós somos família. Nós precisamos de Jesus. Ele quer abençoar a sua família. Amém. Glória a Deus. Mais alguém para fazer isso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como é que está a sua família? Deus quer abençoar a tua família.
Entrega a tua vida a Jesus nessa noite. Fala para Ele que você precisa dEle. Em nome de Jesus. Mais alguém para fazer isso? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem vergonha, não. Nós estamos orando por você. A igreja está orando por você. Eu queria que esses irmãos ficassem aqui por enquanto nós cantamos uma música da família. Depois nós vamos orar por você. Vem aí. Enquanto isso, você pode vir aqui. Você pode vir aqui e nós vamos orar por você. Não vai. Em nome de Jesus. Se você quiser vir, essa é a hora de você estar aqui conosco. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer abençoar a tua família. Quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher, um novo lar. Em Jesus. Projeto que nasceu
nessa noite se entregando ao Senhor. Será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque se a festa do céu por causa de um pecador que se arrepende, essa noite também nós festejamos ao Senhor. Aleluia! Será que você pode levantar as suas mãos aqui na frente? Vamos orar por esses irmãos. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Aleluia, Espírito Santo de Deus! Há um momento de grande batalha espiritual nessa hora. Mas nós sabemos que a vitória é nossa, porque o Senhor está conosco. Feche seus olhos, Pai, é o Senhor que apaga pecados. A tua palavra diz que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Nessa hora, Pai, nós queremos te pedir toda a história, Senhor, escrita paralela à tua vontade, Senhor. Nós queremos te pedir nessa hora que o Senhor apague o passado, apague os pecados, que o teu sangue poderoso possa restaurar por completo, trazer vida nova. Faz dessa hora, Pai, um check-up geral na alma, no espírito, no físico, curando, retirando tudo aquilo que precisa ser retirado e escrevendo o nome dessas pessoas no livro da vida, para que sejam salvos, para que tenham acesso ao Rei dos Reis, para que naquele dia possam estar contigo ceando nas bodas do Cordeiro e festejando nos céus conosco, Senhor. E a partir de agora, Pai, eles possam ser, ó Pai, cheios do teu Espírito Santo, que eles possam sair daqui fortalecidos, ó Pai, na força do teu poder, como diz o apóstolo Paulo. Ajuda-os a perseverar nessa caminhada, Senhor. Que eles não olhem nem para a esquerda nem para a direita, mas que eles mantenham os olhos fixos no autor e consumador de sua fé, que é Jesus Cristo. Essa noite, Senhor, que todo plano do diabo para destruir essas famílias possam ser desfeitos agora no nome de Jesus, e que eles possam passar a caneta da história da vida deles para as mãos do autor da vida, que vai escrever uma nova história, um novo tempo, em nome de Jesus. Se você está comigo, glorifique ao Senhor, exalte a Ele, festeje ao Senhor Jesus. Irmãos, aceitando Jesus e estão se reconciliando. Vamos falar com mais uma vez. Olha, irmão. Olha. Deixa eu dizer para os irmãos, você que é de outra igreja, que está nos visitando há muito tempo, quer se tornar membro dessa igreja, você precisa falar comigo hoje, porque o próximo domingo já é Santa Ceia, exatamente. É o dia que eu recebo membros vindo de outras igrejas evangélicas. No final do culto você pode me procurar. Amém? Como é só o refrão, a minha, só o refrão. Igreja, acenda aí a luz aqui. Seja abençoado, povo de Deus. Aleluia. Deus derrama uma bênção poderosa na família de cada um que está aqui nessa noite. Aleluia.
consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, repouse sobre a sua igreja, hoje e para todo sempre. Todos digam: abrace o seu irmão antes de sair.